Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima quarta-feira para você. Quero hoje partilhar com você o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido pelo livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, dos versículos 25 ao versículo 33. E a palavra de hoje vai nos dizer assim: Naquele tempo, uma multidão acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes Jesus: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: Este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje vamos nos recordar do Evangelho de ontem, onde Jesus nos fazia um convite. Se nós aceitamos este convite, que é o que hoje nós vemos através deste Evangelho, nós vemos aqui as qualidades de um discípulo. O convite que o Senhor nos faz de assentarmos à mesa dele, como vimos no Evangelho de ontem, é um convite onde Jesus quer gerar ali uma intimidade conosco e Jesus nos faz os seus discípulos. Mas um discípulo ele precisa ter as suas qualidades. E nós não podemos ser discípulos de Jesus, e aqui não estou me referindo no sentido apenas de missão, de apostolado, de abandonar tudo para viver uma vocação específica, como eu, consagrada, ou como um sacerdote, ou como as religiosas, mas todos nós cristãos batizados somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Alguns são escolhidos a uma vocação específica, como eu, como os meus irmãos de comunidade, como os sacerdotes. Outros são chamados a serem esses discípulos na missão que Deus os confiou, cada um diante da sua missão. Mas aqui é interessante que Jesus ele está nos dizendo que aquele que quer me seguir, aquele que quer ser o meu discípulo, mas não desapega daquilo que é seu, não pode ser o meu discípulo. Nós vemos aqui o trecho onde Jesus diz: aquele que não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos. Odiar aqui não é um odiar de raiva, de ira, mas é de amar menos. Porque quem está acima de todas as coisas é Deus. Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas nos diz o mandamento da lei do Senhor. Por isso, aqui nós precisamos ver em que patamar estão as nossas escolhas, em que patamar estão os nossos afetos, os nossos apegos. Será que está acima de Deus? Se estiver acima de Deus, isso mostra que nós não somos aptos a sermos chamados discípulos de Jesus. E aqui discípulo eu digo no contexto de cristão batizado. Todos nós que somos cristãos batizados, nós temos esta missão de viver a nossa fé na radicalidade do Evangelho. E é isso que o Evangelho de hoje nos convida, a vivermos
Quando nós falamos de desapego, irmãos, não é simplesmente viver um desapego no sentido de que, eu vou deixar essa roupa, ou eu vou deixar esse carro, ou eu vou doar um pouco mais de dinheiro para os pobres. Não é isso. Mas é ser um cristão desapegado de si mesmo, desapegado dos seus bens, mas também desapegado das suas razões, dos seus conceitos. Um cristão livre na mão de Deus, um cristão que vive na verdade, um cristão que prega a verdade, um cristão que busca viver a santidade do Evangelho. Um cristão que não tem medo de alargar o seu coração, de dilatar o seu coração. Um cristão que não tem medo de viver aquilo que Deus nos pede. Um cristão que não se amedronta. Mas um cristão, sim, que sofre, que tem suas lutas, que tem suas limitações, mas que não abandona a cruz, que não abre mão da cruz de Cristo, mas pelo contrário abraça a cruz de Cristo e vai até o fim. Por isso Jesus nos diz aqui neste versículo, quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Irmãos, como é que nós queremos ser cristãos, aqueles que seguem a Cristo, se nós não queremos carregar a nossa cruz? Se Cristo carregou a cruz dele, precisamos nós carregar também a nossa cruz. E Cristo nos dá forças para isso. Cristo nos ajuda. Por isso temos a igreja, por isso temos os sacramentos. Olha que riqueza nós temos neste mês de novembro, durante todo o mês, de nos confessar, de oferecer a nossa oração pelas intenções do Santo Padre o Papa, pela igreja, de recebermos a indulgência. Olha a grande graça que nós temos. Tudo isso nos ajuda a abraçar a nossa cruz. E é isso que o Evangelho nos convida hoje, irmãos. Não dá mais para ficar com um pé em Deus, na barca de Deus, e um pé na barca do mundo. Chega um momento que se você está com o teu pé na barca de Deus e o teu pé na barca do mundo, as ondas da barca do mundo, elas vão esticando a tua perna, e chega um momento que você vai ter que decidir. Ou você pula na barca de Deus, ou você pula na barca do mundo, ou você afunda neste oceano. O que é que nós queremos? Qual é a escolha como cristãos que nós fazemos hoje? O Senhor nos convida a fincar os nossos dois pés, a sermos discípulos, a sermos cristãos de verdade, não pela metade, não um meio cristão, não um cristão que vai até um ponto e depois abandona tudo. Quando o fogo começa a esquentar, nós gritamos, nós pulamos. Não, nós precisamos ser cristãos que permanecem firmes. Custe o que nos custar, nós precisamos abraçar a nossa cruz e ir com Cristo até o fim. Me recordo neste momento de quando Jesus, em uma das passagens de Pedro, nós vemos Jesus que retorna e diz para Pedro, eu estou indo, Pedro. E Pedro vai dizer para Jesus, mas aonde tu vais, mestre? E o mestre vai dizer, eu estou indo morrer no teu lugar, Pedro. Porque Pedro estava com medo. E ali Pedro entendeu, não, tu não vais, porque agora é minha vez. Irmãos, que o Senhor não precise tomar o nosso lugar novamente na cruz, mas que nós possamos abraçar a nossa cruz e ir até o fim. Convido você, junto comigo, neste momento de oração, a clamar ao Espírito Santo por esta graça. Espírito Santo, nos ajuda, tu que conheces a nossa fraqueza, os nossos medos e as nossas limitações, mas tu sabes do desejo do nosso coração. Faz brotar em nós um ardor novo. Ajuda-nos a abraçar a nossa cruz. Ajuda-nos a sermos cristãos verdadeiramente, que vivem na verdade, na radicalidade do Evangelho, que buscam em tudo a santidade. Nós recorremos ao Espírito Santo, a tua ajuda sobre nós. Dai-nos da tua força, dai-nos da tua graça, ó Espírito Santo, para que nós possamos conseguir ir até o fim,
até as últimas consequências, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você, uma ótima quarta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.